Oiê! Seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Isso, Alê, o podcast onde a gente vai conversar sobre casos, falar temas da imagem para que você possa aplicar no seu dia a dia, entendendo que imagem sim importa e os casos são casos reais. Hoje, no Dia do Advogado, eu trouxe quem? Uma cliente advogada. Elisa, seja bem-vinda! Muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada de ser uma das senhoras oficiais que estão tendo a oportunidade de vir aqui conversar com você, prestigiar esse seu trabalho que é valorosíssimo e fez absoluta diferença na minha trajetória até agora. Maravilhosa, Elisa. A gente estava lembrando o início do seu projeto, o ano era 2023 e eu estava no período de obras do escritório, né? Produção da Terra das Senhoras. E qual foi a analogia que você fez entre obras e divórcio? É o seguinte, minha gente, eu sou uma advogada especializada em direito das famílias e direito das sucessões. Eu trabalho com finais de casamentos, sejam por vontades ou seja porque chegou o seu momento. Obra é um tema que atrai muita gente para o meu escritório porque o clima fica desesperador. Gente, eu sobrevivi à obra do escritório, que essa foi uma obra que eu toquei sozinha. Depois eu emendei na obra do apartamento. Ô, glória! Graças a Deus vivemos momentos bons agora, né, Anderson, marido? Passamos pelo furacão, ufa! Mas tem também o outro lado, que é você começa com quebra-quebra com a obra, enquanto está acontecendo você acha que não sobreviverá, mas ao final você sai o quê? Fênix, ressurgida, maravilhosa. A Elisa começou a fazer a consultoria de imagem fazendo obra em casa. Algíssima na obra, terrível, não foi uma boa escolha a questão da obra, mas foi uma excelente escolha ter dado o passo para aproveitar aquele momento de reconstrução literal da minha casa e fazer uma reconstrução da imagem da profissional. Ai, muito bom. Conta um pouquinho o que mais na sua vida aconteceu antes de você dar esse primeiro passo, porque eu tenho certeza que você vai inspirar muitas mulheres que passam também por essa trajetória. É o seguinte, a minha trajetória é uma trajetória de transformação pessoal muito grande. Eu sou uma pessoa que passou por uma cirurgia de gastroplastia e eu tive uma mudança de imagem muito expressiva. Mas o que quando você começa a dar os seus primeiros passos dentro dessa mudança física, você não imagina, é o quanto isso reverbera internamente, o quanto que a mudança da sua imagem, né, de um corpo que antes era um corpo em situação de obesidade e com uma necessidade em prol da minha saúde de emagrecer e perder aquele peso todo, a mudança externa ela é muito fácil de identificar, mas a mudança interior ela é tão profunda, ela resgata sentimentos e projeções que você fez na sua vida muito grandes. E quando eu busquei você, eu já estava emagrecida, eu já tinha alguns anos da cirurgia, mas eu sentia exatamente falta daquele refinamento de agora que as pessoas estão vendo essa Elisa aqui, que diminuiu de volume e que ganhou mais projeção, ganhou mais relevância dentro da sua profissão, dentro dos relacionamentos que estabelece. Tava faltando aquele polimento, tava faltando dar aquela arrumada e foi nessa época que eu comecei a namorar o perfil da Alê durante a pandemia ainda, que foi coincidente com o meu primeiro ano de cirurgia. A pandemia começou em março de 20. Eu tinha 1 ano de operada naquela época e aí eu comecei a acompanhar, etc. Até que chegou um momento que eu falei, não, agora
Passamos aquele período. O pessoal namora por muito tempo. Muito tempo. Eu sou uma pessoa que acredita no matrimônio. Eu falo que as minhas data vênias, elas são as mais desafiantes. Data vênia, como eu carinhosamente chamo as minhas advogadas, que graças a Deus são muitas na minha vida, né? Elas me ensinam muito e também me protegem bastante, viu? Atenção, haters, meu time é forte. Mas isso é um processo, né? Até você acreditar que uma profissional de imagem vai realmente conseguir contribuir com esse momento, que é um desafio enorme que passa pela tua vida toda. Mais do que isso, o que eu entendi quando eu cheguei no seu perfil e passei por esse longo período de namoro, o que eu consegui verificar que eu não encontrava em outras soluções. Era tangível para mim no que você estava apresentando, na forma como você se colocava, na forma como o processo era construído, de que existia ali um método, existia ali uma etapa, existia uma forma daquilo ser apresentado para mim, que ia conseguir reverberar, porque tinham diversos profissionais e eu achava tudo muito éter, muito assim impreciso. Eu não tinha segurança de que se eu fizesse ali um investimento, de que aquilo resultaria. Dar um retorno. Exatamente. E foi o que eu falei para você já mais de uma vez. Quando a gente fez o processo todo, era muito claro para mim as coisas que iam mudando, até porque é muito tangível. A primeira vez que você vai na Lê, minha gente, você entra assim com uma cara, quando você sai, você vê que por onde você anda, todos voltam a olhar para você. Você sai da invisibilidade. Você sabe que isso é um compromisso que eu estabeleci desde o início da minha jornada como consultora. Para mim, era inquestionável. A cliente ela precisava sair do primeiro atendimento diferente para experimentar esse gostinho, né? Exato. De ser positiva, de ser bem vista. É isso. A primeira coisa é essa. Você passa pelo primeiro dia de atendimento, você já sai e você fala o seguinte: eita, tô bem hoje. Hoje eu tô bem. No ombro. E depois você vai avançando e o processo vai acontecendo e eu já conversei isso com você. Me parece que é uma sensação assim de que você tá ali e te planta uma sementinha. E aquilo vai florescendo dentro de você, é um celeiro. Você vai avançando, você vai se aprimorando na técnica que você aprende, dentro dos conceitos que são passados para você, e você investindo dentro daquele conhecimento, dentro daquela execução das propostas, que não adianta ficar naquela obesidade de informações. É muito prático. E olha que no seu caso, como você estava com a casa toda desmontada, não pôde ter visita ao armário. Mas você foi orientada para fazer sozinha. E a gente fez nas lojas. Exatamente. A gente fez a experiência de compras para montar o armário cápsula para poder fazer. E é um armário que funciona e segue imperando até hoje nas escolhas. E o que é o grande diferencial é você que está fazendo, que está aplicada dentro do que você está aprendendo, você aprende a fazer escolhas adequadas, escolhas que refletem esse caminho que a Alê mostra para você, e você continua colhendo os frutos. É exatamente a ideia do celeiro. Começa com uma mudinha ali, começa com uma sementinha e vai multiplicando. Vai crescendo, exatamente, vai crescendo. Exatamente. Isso é muito interessante porque a gente sabe, né, que um processo como esse ele gera uma reflexão e você pensa assim, eu vou ter que jogar tudo fora, eu vou deixar de ser quem eu sou, eu vou fugir da minha essência, mas é o contrário, né, uma reconexão. Justamente o contrário. O que eu entendi nesse caminho era o seguinte: eu acho que isso faz muito parte também, eu penso que faz parte do momento de amadurecimento que a gente tem. O que é um grande amadurecimento da mulher, na minha opinião? Conforme o tempo vai passando, cada dia eu me sinto mais dona da minha própria carne, do meu próprio espírito, e consigo entender com absoluta clareza o que é inegociável e o que eu posso deixar para trás que já não me pertence mais. Uhum. E dentro do modelo que a gente trabalhou foi exatamente isso. Foi muito orgânico como a gente saiu de
polimento e as minhas escolhas, as coisas que faziam sentido para mim, o resgate de relíquias de família, de cores e de estampas e de sensações que me traziam para uma Elisa que estava aqui dentro, mas não estava com espaço para aparecer fora. Tudo isso ganhou espaço e ganhou vez dentro dessa imagem que se reposicionou e que se poliu para... Foi um desenvolvimento de estilo genuíno, né? Sim. Não tem a ver com ter um diagnóstico, encaixar ou ficar restrita a uma cartela de cores ou um estereótipo qualquer, Inclusive, né? Você sabe a minha experiência. Eu fiz uma vez uma análise dessas de cores e eu achei uma brincadeira ótima, super legal, mas não saiu de nada e, pelo contrário, eu saí da coisa de descobrir qual era a minha cartela aprisionadíssima, achando, meu Deus... E todo o resto, que eu só pensava em tudo que eu tinha perdido, não no que eu tinha ganhado. Então, escolher algo é abrir mão de outros elementos. Exato. É indiscutível. A questão é que quando você entra no método correto, né? Assim, com a minha experiência, a gente vai ajustando à medida que você coloca em prática, porque é muito mais simples você entender que o seu estilo, ele parte de tudo que você viveu, de todas as experiências, e ele intencionalmente deve seguir no caminho dos seus desejos, mas vendo isso com roupa, vendo isso pegando acessórios que você já tinha, resgatando as relíquias de vovó, as relíquias de vovó, né? Porque se vestir é se expressar. O nosso cérebro, a principal linguagem, ela é o visual. E as pessoas, elas reagem a isso. Muitas vezes a gente fala assim, a pessoa não tem boa vontade comigo. Mas você chegou lá de qualquer jeito, com a cara amarrada, cansada. A vida da mulher não é fácil, são muitos pratinhos, não é? A gente está o tempo todo. No meu trabalho eu vejo muito isso, como a gente está... Isso é uma coisa tão interessante, eu penso muito nisso. Quando eu atendo as minhas clientes, e várias vezes eu vejo que são mulheres que são assim... Aqui um dado IBGE, o censo do divórcio, minha gente... É mais frequente o divórcio na mulher quando ela tá assim, com 30 e muitos até uns 45 anos, é onde bomba de pedido de divórcio. Por quê? É a mulher que enxerga que eu tô dando conta de um pratinho de criança, eu tô dando conta de um pratinho de um marido que, sei lá, não sei, não tô gostando de girar esse pratinho mais... Tô começando a perceber que muito em breve, se já não estiver, tô girando o pratinho de pai e de mãe, que estão ficando com a idade mais avançada, e o pratinho da vida profissional, e a pessoa, de repente, entende o seguinte, olha só, não dá para eu ser só a mãe, só a esposa, só a profissional, eu tenho que conseguir reintegrar isso tudo, e muitas vezes isso aparece no momento que é sempre muito difícil, que é o momento de término de um relacionamento, através de uma fase que a pessoa está com a imagem muito desorganizada. Então, assim, se tem um momento da sua vida que você deveria pensar em buscar esse reposicionamento, é quando você passa por uma separação, é quando você está no momento de tanto da viuvez como o momento do divórcio, porque é tão difícil você estar enfrentando aquilo, que você passar por um processo que ajuda você a se reconectar com quem você é, com o desenvolvimento daquilo que você acredita que é inegociável para você, vai ser muito diferencial. Isso é muito bacana. Eu vejo os clientes que conseguem se aperfeiçoar, conseguir ter esse olhar terno para si própria e se reorganizar. Nesse momento do casamento terminando, são as mulheres que eu vejo que são aquelas histórias lindas, que chega assim muito, muito frágil, muito alquebrada no primeiro encontro comigo, mas vão e ao longo do tempo elas vão florescendo. Exato. Eu costumo dizer que existem alguns momentos que trazem a mulher a uma reflexão sobre a imagem, né? O primeiro deles é a entrada no mercado de trabalho. Ele é um marco muito grande, onde pela primeira vez você não vai receber uma nota de prova, mas você vai ser avaliada formalmente o tempo todo. Aí o segundo é quando a maternidade acontece na sua vida, né? Porque a maternidade, mesmo para quem teve vários filhos, ela vai te pegar sempre num momento diferente. Nada me transformou mais na vida do que ser mãe da minha filha.
É impressionante, né? Sim. A gente se coloca fora do centro do universo. Até a maternidade a gente tem essa oportunidade. E aí o terceiro é numa maturidade, é num momento como esse, ou uma mudança de relacionamento, uma mudança de cidade, uma mudança de carreira, né? Porque muitas vezes acontece essa transição. Toda vez que a vida muda, a imagem vale a pena a gente dar uma olhada, porque como é um reflexo externo, até para entender quais são as cartas que a gente pode usar para que os outros entendam a gente, né? É isso, a imagem tem a ver com os códigos, né, da vida que a gente está vivendo naquele momento. Sim. Faz muito, tanto que, enfim, casamento tem a roupa da noiva, né? Luto é um momento que tem uma Sim. roupa de recolhimento. Profissionalmente, você tem que estar... Eu faço essas escolhas. Eu tenho roupas quando eu tô indo para fazer acordo, quando eu tô indo... aprendeu essa lição aí, exatamente. ó. A roupa do acordo. Até a imagem, assim, exatamente. do rosto, do acordo. Do acordo é diferente do confronto. Exatamente. O dia que você está chegando para a guerra, é bom que saibam já da ponta do corredor. Que você não veio de brincadeira hoje. E as pessoas começaram a reagir diferente para você, Sim. não foi? O que acontece? Exatamente porque eu passei, eu tenho alguns cortes assim bastante evidentes. Antes de passar pela cirurgia, o respeito sempre existiu, mas eu noto que ele precisava de uma escuta maior. Depois do emagrecimento, ele chegava mais rápido. Depois da consultoria de imagem, você já chega com o tapete vermelho. Você já chega com o tapete vermelho. É isso. Você quebra as barreiras, né? Completamente. Porque a gente faz muita associação ao ruído da imagem. E como, principalmente em profissões onde os protocolos, eles são muito... As liturgias são exatamente, rígidas. são muito rígidas. Qualquer coisa que dê a impressão de que você não tem o controle... Não temos o controle, tá, minha senhora? Eu vou falar logo isso, porque o controle não existe. Desapegue-se. Desapegue-se disso. A vida é reagir bem ao que te acontece. Mas um processo, né? Um processo você tem prazos a seguir. Então, qualquer coisa na nossa imagem, pode ser o peso, pode ser o cabelo, pode ser a pele, pode ser a expressão facial. Por exemplo, pessoas que falam e a mímica facial não é acompanhada pelas mãos, né? Elas mostram ali alguma dissonância. Então, todos esses elementos eles são avaliados. Na hora que a gente começa a alinhar tudo, aí as pessoas não precisam mais do que aquela primeira impressão para confiar. A verdade é que o ruído ele é uma distração. O que tem que entender é exatamente isso, que quando você já chega nos trinques, pronta. Ninguém... Não tem nada que a pessoa precise ficar ali, tá esquisito isso. Ela olha e fala assim, não, aquela ali é a advogada que está responsável. Ela se apresentou como uma advogada responsável, né? Exatamente isso. E ela merece um tratamento diferenciado, não é? É isso, gente, é isso. E assim, até na época da faculdade, eu me lembro que a gente tinha umas fofocas que eram uns bullying que a gente ficava assim, esse aqui não dá para passar nem correndo atrás das ambulâncias. Não, esse aqui não, esse aqui pode ir pro STJ, tá bom, tá arrumado. O direito, ele é uma das poucas, talvez a única carreira onde o profissional, ele, ao se formar, ele já teve informação de que a maneira como ele se veste importa, né? É claro que quanto mais formal esse vestir, mais caro ele acaba sendo, principalmente para um profissional em início de carreira, porque as roupas boas, se você não souber comprar bem, você gasta o dobro. Sim. Né? Quando você sabe comprar bem e administrar, você consegue extrair o máximo do seu dinheiro. Agora, quando você não consegue, não sabe... em média, eu vejo que as mulheres, elas gastam muito e gastam mal. No sentido de que acabam com o armário lotado
e de com escolhas ruins. Não é à toa que a frase, o armário lotado de nada para vestir, ele acontece com tanta frequência, né? Claro. Porque acaba incentivando o consumo, aquela compensação. Eu tô chateada, eu mereço a blusinha. Eu tô chateada, eu mereço isso. E não se trata disso. Na hora que a gente consegue inverter, a gente compra menos, compra melhor e fica mais satisfeito. Com certeza. Não, nada barra aquele momento que você termina de se arrumar de manhã e você olha e você fala assim, uau. Né? Tô pronta. É isso. Hoje pode vir quente que eu tô fervendo. Exatamente. Nas últimas semanas eu tenho sido bastante disciplinada em tirar as fotos das minhas produções. E eu vejo o quanto isso incentiva outras mulheres também a fazer esse exercício, né? Lembra quando eu falava, tira foto, manda foto, tira foto. E quanto mais imagens positivas a nosso respeito a gente tem, mais a gente se sente capaz. Com certeza. Porque a primeira pessoa que tem que nos contratar somos nós mesmas, não é? Exatamente. Não é isso. Na hora que você olha e se sente capaz, o dia sai diferente, né? Completamente. É isso, assim. A verdade é a seguinte, até que você viva, é triste isso, mas o ser humano ele só consegue construir em cima da própria dor. Muito difícil você enxergar e sentir a dor do outro. Mas, depois que você tem a oportunidade de viver esse momento de, assim, organizei esse look, você tá, assim, com a sua imagem toda organizada, você olha e você fala, nossa, hoje arrasei. Hoje esse caso é meu. Hoje ninguém me vence nesta tribuna. Muito bom, maravilhosa. Isso tem impacto na família também, não tem? Completamente. Eu noto como mudou isso também na minha relação com a minha filha, de como eu converso com ela sobre atenção. Isso daqui de você sair, você tá arrumada, seu cabelo tá bonito, você ter escolhido uma roupa que tá boa, que tá adequada para as atividades que você vai fazer. Como tudo isso é absolutamente necessário e importante para ela entender como é que ela se posiciona dentro do espaço, dentro do mundo. E é isso. E assim, é muito bom. É um lado que fala com uma certa vaidade, mas com um certo ufanismo sobre você mesmo, sobre você falar, gente, olha só, ter uma autoestima boa, uma imagem que reflita a sua autoestima é muito importante. A gente precisa ter essa consciência de o quanto a gente realiza mais e melhor quando a gente está com a nossa imagem toda organizada em relação a quando você está... Sabe aquela coisa da mãe? A imagem da mãe ela é muito forte. A mãe descabelada. Descabelada, aquele cabelo com uma garrinha na cabeça, os cabelos voando. Eu me lembrava disso. Eu me lembro que quando a minha filha era pequenininha, eu me sentia assim, vitoriosíssima quando eu saía de casa sem estar babada da minha filha. Eu ficava assim, porque era um tal de pega a criança, leva, entrega em creche, não sei o quê. Quando eu me olhava e falava assim, gente... Cheguei no escritório, não tô nem babada hoje, olha que coisa boa. E é isso, como assim, não dá pro sarrafo ficar. É claro que tem um determinado momento que você está assim, sobrevivendo. Todo mundo passa por período de sobrecarga. O que a gente não pode é achar que esse pico de sobrecarga, que é normal, o modo de viver. Exatamente. Porque senão, eu tive burnout antes das mídias sociais, né? Eu tive burnout em 2005 e 2006. Hoje a pressão é infinitamente maior. Infinitamente maior. Isso é uma coisa que eu acho que foi assim, talvez o meu caminho para chegar na consultoria de imagem tenha perpassado também por aquele momento da pandemia em que tudo na sua vida era, vocês me escutam aí no Zoom? O som está passando e aí você se contempla consigo próprio o tempo inteiro nesse mundo que é uma realidade. A gente voltou, graças a Deus, a um mundo muito presencial que, para mim, que cresci numa era analógica, é absolutamente necessário e insubstituível, mas o fato é, as tecnologias não vão retroceder, chegaram e a gente precisa estar pronto para entrar e
me escutam, todos me escutam no Zoom e mandar em frente. A qualquer momento. Mas eu acho que esse momento foi muito diferencial, porque além da gente estar enfrentando uma coisa maluca no mundo inteiro, de ninguém sai de casa, você era confrontado com a sua própria imagem todos os dias, o tempo todo. E é que chama mais atenção. Eu falo que para a consultoria de imagem, a pandemia, ela foi um marco. Até então, as pessoas, assim, eu digo assim, grande parte dos executivos, dos profissionais, eles podiam se dar ao luxo de dizer que a imagem deles não importava, principalmente aqueles que tinham tido sucesso profissional. Só que a pandemia e esses hábitos, né, de reuniões à distância, o trabalho à distância, eles acabaram com isso. Eu lembro no início da pandemia que o meu grupo de amigos executivos foi um tal de WhatsApp assim: Ale, como é que você consegue fazer uma live sem ficar com molheira de panda? Ale, que luz é aquela? Ale, não sei o quê. Naquele momento, todos eles que não entendiam direito o que eu fazia, passaram a entender. Porque... tangibilizou, né? Assim, me explica. Eu lembro de um que me ligou e falou assim: Ale, me explica, por quê? Tem 50 carinhas naquele Zoom, mas eu só olho a minha. Eu só olho a minha. Sabe quando uma criança pequena, ela se encanta na hora que ela se enxerga no espelho? Sim. O Zoom foi a mesma coisa, só que a carinha não era mais de criança, não tinha mais aquele amor, entendeu? O olhar de descoberta foi já amadurecido. Sim, porque antes da pandemia, você se arrumava de manhã, de frente ao espelho, tomava suas decisões e... no máximo ia se ver de novo pela hora do almoço para escovar um dente, ou quando fosse ao banheiro, embora em casa. A sua imagem não te impactava. A partir da pandemia, no trabalho à distância, ela passou a te impactar o tempo todo. No caso do direito, a gente tem assim, casos assim, extremamente exemplares, né? A audiência na rede, roupas inadequadas. As crianças que entram colocam filtros de tubarões e aquários e estão todos, advogados a desembargadores. Desculpe, minha gente, não consigo sair de dentro desse aquário. Unicórnios voando atrás, você não tem o que fazer, porque estava ali tudo. E você, exatamente isso, tentando aprender como é que você sobrevive ali. Eu acho que a curva de aprendizagem, ela coloca todo mundo num lugar muito democrático. E quem não aprende não evolui. A sandalinha da humildade chega para todos. Exatamente, né? E isso é muito bacana também, porque desde o início da minha trajetória como consultora de imagem, eu entendi que eu ia atender profissionais altamente qualificados, mas que não sabiam absolutamente nada sobre essa questão da imagem e estavam em busca de uma solução, né? Só que a curva de aprendizagem, ela é rápida também. Então, hoje você consegue passar na frente de uma loja e falar assim: isso aqui eu gosto, isso aqui não. Isso tem sido... Isso é uma coisa, minha gente. Se você gosta de bater perna para ficar namorando vitrines, depois que você faz a consultoria, dá uma certa tristeza, porque você passa, você fica assim: é só isso que tem para oferecer? Estão me oferecendo pouco. Estão me oferecendo... Assim, não vou colocar meu dinheiro nisso. Não emplaca. Não emplaca. É porque antes, quando é aquela coisa, né? Toda vez que você aprende um pouco mais, que o conhecimento chega... O paladar não retrocede. Exatamente. Então, querida, você que gosta de bater perna no shopping, você vai ficar assim... A gente vai ficar no café, análise de peças. Análise de peças falando assim, aqui não, né? É uma virada de chave, porque você desperdiça muito em compras desnecessárias e isso tem que parar, né? O mundo não aguenta mais esse nível de consumo. Agora, em compensação, você cria uma oportunidade para direcionar o seu investimento para peças melhores, peças que você não se incomoda. Você se incomoda hoje de repetir uma roupa? Nunca me incomodei, até porque as coisas que eu gosto eu me afeiçoo, eu me apego, eu quero usar muitas vezes. Tanto as novidades como as relíquias que tem de vovó, coisas... Outro dia eu achei no meu armário uma calça jeans que eu vou fazer a cerimônia de passagem para minha filha, que era uma calça jeans que eu amava adolescente. E eu usei pouco, ela ficou guardada em algum lugar e ela tá lá linda.
Vou transmitir. Outro dia também estava usando uma jaqueta que está comigo desde o meu aniversário de 22 anos. Porque não se engane, embora com essa carinha jovem, já passou um tempinho. Já tem um tempinho. Já tem só um tempinho. Só um tempinho. Isso é muito bom, porque a nossa história, ela tá contada nas escolhas que a gente fez, né? Nas roupas, nos acessórios. Elas nos levam para aquele momento onde aquilo foi importante. Eu sou essa pessoa. Eu tenho a roupinha que a minha filha saiu da maternidade, a roupinha do aniversário de 1 ano, a roupinha do batizado. Eu acho que eu tenho meu vestido de 15 anos em casa, meu vestido de casamento. Eu tenho o meu violão, porque eu troquei a festa de 15 anos por um violão. O violão. Outro dia eu falei, não, mas esse violão, ninguém mexe no violão. O violão da debutante, não. De jeito nenhum. Eu falei, assim, eu tenho meu vestido de noiva, fiz questão de guardar. E ontem eu estava comentando, né, no meu primeiro trabalho de estágio, eu comprei aquele mini system que vinha com CD, tá até hoje lá em casa. Guardadinho, gente, funcionando. Não, ele tá funcionando, ele funciona, ele é um rádio, né? Porque CD ninguém usa mais, mas ele continua funcionando de rádio. O que acontece é que muitas vezes a gente esquece. É uma coisa que não tem obsolescência, né? A gente esquece de dar valor à nossa história. Você acompanhou a história dos relógios, né? Quantas mulheres elas abriram as suas gavetas para recuperarem os relógios e foram olhando. Às vezes a gente pega uma tendência, sei lá, o luxo silencioso. Parece que de um momento para o outro todo mundo queria utilizar isso como uma ferramenta de visual. Ele dizia sobre bons materiais, sobre tons neutros, era versátil, passava uma sensação de uma educação que você tinha recebido para fazer boas escolhas. Ótimo, até aí está tudo certo. Mas será que você olhou para... As pessoas elas estavam olhando para a sua própria educação para entender o que as fazia fazer as escolhas, né, no seu contexto, ao invés de pular num estilo que não lhe representa? Eu achei tão interessante quando você chegou hoje, eu perguntei, é uma pulseira da vovó? E você falou, não, encontrei numa loja. Essa aqui é nova, mas eu resgatei só relíquias da vovó e eu uso. Tem dia que eu sou advogada de broche no fórum. Todos os broches são da vovó. Todos. Isso é muito bacana, porque a história de cada pessoa, de cada família, ela merece ser honrada. Você vai melhorar, né? Você vai comprar uma outra coisa que é nova, mas você vai acrescentar. Não tem que apagar o seu passado. Nisso. Você não pensa nisso? Várias coisas que eu compro, eu fico pensando assim, um dia vai ser da Sof, um dia vai ser, quem sabe, eu tenho uma neta. Eu penso nisso. Mas eu já estou vendo isso agora. Porque a minha filha está trabalhando, e ela abre o meu armário e ela utiliza as roupas. E eu acho isso muito bacana, porque as peças, tudo que a gente possui, quanto mais forem utilizados, melhor. A gente não guarda roupa por um dia perfeito, porque todo dia vale a pena. Não é só isso não tem... Eu era um pouco essa pessoa que às vezes guardava um pouquinho, fazia uma economiazinha. Hoje em dia é o seguinte... Entrou, foi passear. Exatamente. Chegou no armário, vai passear. É isso aí. Inclusive, se eventualmente você comprar, deixa na sacola, com etiqueta, fica atenta ao prazo de troca. Não usou, pega de volta, vai lá e troca a peça. Comigo não acontece nunca, porque... Tá trocando, Não, chegou... Já vai usar. Ou no dia seguinte ou no outro. Só não passeia rápido se tiver assim, for muito manga curta e tiver assim esse frio no Rio de Janeiro. Esse frio, nós estamos preparados. As pessoas não é? Deu 14 graus semana passada. Não acho que nós temos preparo para sobreviver a cidade inviabiliza. E o pior é que o resto do Brasil não acredita na gente.
Não acredito. Respeitem o frio do carioca. Respeitem o frio do carioca. Respeitem. É sério. E como é que você vê o impacto da sua imagem nos profissionais com que você se relaciona? Não falando só de cliente, não, mas estou falando de outros advogados, juízes, nos ambientes. Todo lugar que eu cheguei, sobretudo quem me conhecia, já sabia que vinha uma consideração digna de nota, de ser respeitada. Conteúdo tinha. Conteúdo sempre teve. Agora, hoje em dia, você é pescada. As rodas te pescam porque querem ouvir a sua opinião, querem o seu insight, a sua avaliação sobre uma situação conflitiva. Eu canso de receber convites, chamados de colegas para que alguma situação que está intrincada tenha que vir. E isso existia antes, mas amplificou muito. Bastante, né? Depois. Vira um imã, não vira? Vira, completamente. Vira um imã. Mas se fala muito sobre o fato da beleza importar, mas a beleza também ela é uma construção. E esse processo de refinamento é como se ele realmente desse uma assinatura para aquele conhecimento que você já tinha. Né? Eu falo assim, o que eu preciso para desenvolver uma profissional nesse estágio que você atingiu, não é conhecimento técnico, porque isso eu seria incapaz de oferecer, mas é ter esse conhecimento técnico. E, infelizmente, as mídias sociais elas dão a impressão de que basta ter a imagem. Não basta, porque se for bacana, quantos profissionais eles atraem, mas eles não mantêm? Mais do que isso, eu noto, eu que tenho um olhar bastante analítico, né, sobre as mídias sociais, eu noto que tem muita gente lançando rede, mas são pessoas que depois rebatem para mim e, não, mas eu fui instruída da forma A, da forma B, da forma C e... Não é dessa forma. Então, é importante que você, quando está também buscando, consiga ter um olhar crítico, analítico sobre o que está apresentado para você, porque... Senão não dá. Senão você cai em ciladas. O meio jurídico, ele é um meio onde os sinais de status, eles são muito fortes desde sempre. Isso anda junto com o vestir bem formal, né? Sim. Mas não dá para começar por eles sem ter como entregar o resultado para o seu cliente final, né? Com certeza. Mais do que isso, eu acho que direito, advogado e médico tem uma coisa muito parecida, na minha opinião. Você precisa conseguir se entender que aquela pessoa consegue ser empática com a sua dor e consegue dar uma condução que você entenda ser respeitosa daquilo que é inegociável para você. Uma pessoa que esteja querendo caminhos complicados... Não tem jeitinho, né? Exatamente. Não tem jeitinho, não me busque. Eu não vou chegar para você e falar o seguinte, o chá emagrecedor, toma aqui esse chá de camomila com pó de pirlim. Gominha que cresce cabelo. Exatamente. Assim, não está dentro de mim oferecer esse tipo de solução, mas está dentro de muita gente oferecer esse tipo de solução mágica. São os dois universos que eles lidam com o que há de mais formal mesmo, né? De mais estrito. O cuidado com a vida e o respeito às leis. E a gente sabe que, infelizmente, nem todos cuidam direito da vida dos outros e muito menos respeitam as leis. Exatamente. Né? Seguem as leis, né? Não é pela interpretação. É bacana. Elisa, o que você diria para mulheres que, como você, passaram por um processo bem drástico de perda de peso, né? Que eu sei que você virou malhadora. Elisa me incentiva muito para ir para academia. Calistenia, estamos aqui todos os dias. Todos os dias, né? Olha, o que eu digo é o seguinte, atenção, você que ingressou nesse processo de mudança de imagem e que começou, primeira coisa que você precisa ter é entrar em paz com você mesma. É um processo, precisa de muita adesão, você precisa conseguir seguir as orientações da sua equipe médica e você precisa se conscientizar de que milagre não há. O outro lado
acolheu, começa a entender e a deixar aparecer essa criatura que estava dentro de você guardada a 7 chaves e que você não tentava dar tanta voz porque você achava que não estava no seu espaço de direito de querer. Entenda, você está passando por um processo de transformação que quem chega do lado de cá desse caminho não é a mesma pessoa que começou. É uma pessoa que vai entendendo muita coisa a respeito de si, a respeito dos seus limites, da sua capacidade de realização, da sua capacidade de entrega e que chega depois desse caminho todo podendo pedir ajuda de formas diferentes, formas que você não contemplava pedir ajuda antes de passar por todo esse emagrecimento, antes de passar por todo esse processo. Na minha experiência, assim, com centenas de casos como o seu, né, que passaram por uma perda drástica de peso, eu vejo aquele antes, onde vestia-se o que achava, o que tinha, no tamanho que tinha. Não tem um dia que eu abro uma caixinha que não tem isso. Ali é que não tem roupa, e realmente não tem, né? Realmente não tem. Não tem. É muito difícil dar solução. Agora, quando você está nessa transição, nessa ponte, você passa por muitos estágios, né? Acho que tem sempre o estágio da dúvida. Será que eu vou mesmo? Será que eu vou chegar até o final? Uma certa impaciência pelo resultado. Você quer o resultado final. É que nem deixar o cabelo crescer, sabe? Eu sei que vai ser importante, mas é difícil passar pelo processo. A gente tem que ter uma persistência, né? Tem que ter uma persistência. E uma vez que você chegou num estágio, pensar assim, sou eu hoje. Eu não vou vestir a Elisa de 20 anos atrás, porque aquela... Não é só isso, gente, é assim, eu sou dessa teoria, somos todos a mesma pessoa, mas as nossas células já não tem mais uma da época que a gente nasceu. Tudo já trocou. Tudo já trocou. Então, assim, se tem uma coisa, se tem algo que você pode ter certeza que é da vida, é a ausência absoluta de perenidade. Tudo se transforma, tudo se modifica. E se você ficar o tempo todo na expectativa de... Mas isso é uma coisa muito típica de quem passou pelo processo de emagrecimento, que é o seguinte. Quando eu tiver com este peso, eu vou viajar na piscina, usar um biquíni, fazer isso, fazer aquilo, e enquanto você aguarda chegar esse momento, que você pode estar absolutamente comprometida com a realização dele, e ainda assim ele não chegar no tempo que você queria, você está absolutamente com a sua vida em pausa. Quando eu era criança, a gente ficava de pique, a gente dizia altos. Para de ficar de altos da vida. Entenda que se você hoje quiser, dentro do corpo que você está hoje, seja ele do tamanho que for, buscar a sua melhor versão, ela está aí disponível para você buscar. Sim, com certeza. Com certeza absoluta. Às vezes é mais difícil, por uma questão do mercado. Aliás, para quem quer se vestir bem, é mais difícil. Muito mais. Para quem tem menos recurso do que gostaria. Eu vi uma ótima na última semana, que é o seguinte: rico é aquele que tem mais do que você. Não interessa quem você é, quanto você tenha. Rico é o outro, né? É que nem o velho é o outro. Velho é quem tem 10 anos a mais do que a gente, né? Não interessa a idade que você tem, é sempre aquele. Então, dá para conseguir. Dá para conseguir. E se você não tiver o compromisso consigo própria de escolher você, de acolher a pessoa que você está sendo ali, naquele momento, e transformar e buscar aquilo em você, ninguém vai fazer essa escolha por você. E isso foi um dos meus principais aprendizados. Porque quando você passa pelo processo de emagrecimento, você vai entendendo de limites, de alimentação, de exercício físico, de rotina, de de que mudanças você faz na sua vida agora. Tudo isso até para você chegar no momento de querer decidir se você vai operar ou não vai operar.
Você tem que entender o seguinte, ou você escolhe você mesma ali, agora, e fala, essa sou eu, essa vida é minha. Vou fazer o melhor que eu puder. Vou fazer o melhor que eu puder e vambora, porque a oportunidade que eu tenho tangível pra mim é essa aqui agora. Ou então você acha que você está sempre num estado de altos, de suspensão, achando que não, mas daqui a um mês, ou daqui a menos 5 quilos. Quantas vezes, eu me lembro que isso foi uma virada que eu tive antes, muito antes de emagrecer, foi depois da minha filha nascer. Eu fiquei assim, eu vou esperar para ficar aqui na piscina com todas as crianças brincando eu vou perder esse momento. Eu vou perder brincar de tesouros com as criancinhas aqui todas. Porque eu estou acima do peso? Eu falei, gente, mas nem que estivessem pagando os meus boletos, eu reprimia isso. Exatamente, fator boleto. Sempre fator boletos. Mas eu acho que o que foi transgressor da minha parte foi assim, mas nem que tivessem pagando os meus boletos. Com certeza. Porque se eu não escolher viver, se eu não escolher priorizar a minha vida e viver essa experiência e ter essa vivência aqui agora, ninguém vai me dar isso de volta. Ninguém vai te colocar em primeiro lugar. Ninguém. Então, ou você se escolhe e decide que não é quando você emagrecer, não é quando você tiver... É hoje. Ou você se escolhe hoje, ou ninguém vai fazer essa escolha por você. E isso impacta muito também, você deve ver isso nos processos de separação que você acompanha, né? Quando a mulher, ela vira essa chave e ela volta a ser dona das suas decisões, da sua vida, ela se posiciona, vive melhor, né? Se tem uma coisa que aparece muito no processo de divórcio, é isso, é exatamente isso. É a hora que você diz basta para as renúncias que estavam acontecendo por um relacionamento que não está funcionando e você busca realizar a sua vida e entende que vamos em frente. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Sim, é isso. Sim. Ou você toma essa consciência para absolutamente tudo. Para o seu relacionamento, para a sua pessoa, para a sua imagem. Eu imagino que a sua transformação, ela tem um impacto muito positivo nas mulheres que você atende, nas pessoas que você atende, porque uma vez que você já de cara demonstra que tem essa habilidade, né, que tem esse recurso, facilita o processo dos outros, né? Sim. E mais do que isso, uma coisa que é engraçadíssima é as pessoas que me conheceram já só agora, elas acham absolutamente inacreditável a forma que eu tive no passado. Então, as pessoas ficam assim um pouco, meu Deus, mas daqui chegou aqui? É esse o caminho que foi percorrido, que se chegou? Mas a questão toda é essa, assim, ou você faz essa escolha em favor do que você quer, em prol de desenvolver isso dentro de você, ou ninguém vai fazer isso por você. E hoje você acha mais fácil se arrumar do que era antes? Muito mais. Hoje... É mais leve? Não só é mais leve, hoje é absolutamente prazeroso. Você olhar seu armário e falar, não, hoje vamos essa pescar. É a opção que eu quero para hoje. Exatamente, né? É essa opção que eu quero para hoje. Hoje eu tô querendo estar mais florida. A gente veio as duas floridas sem combinar. Vejo flores em você. Exato. Eu vim, e isso é uma das coisas que eu mais gosto. Assim, foi primeiro, assim, depois que eu fiz, aprender a dar aquela passada de olho no seu armário e ficar, isso aqui, com isso aqui, com isso aqui vai ficar um chuchu. E vamos. Tem várias coisas. Além de você ter me mostrado, sabe uma coisa que era um bloqueio meu? Era a mistura dos banhos, dos metais. Isso eu me lembro que eu ficava assim, eu era aquela criatura quando adolescente. Tudo dourado, tudo prateado. Tudo prateado. Eu tinha um brinco que era dourado com prateado, assim, escovado, que era pra ficar parecido com a pulseira do relógio que eu usava uma época. Fiquei assim, aí agora, gente, estou liberta. Olha que maravilha! Estou free. A gente sai mexendo Exatamente. Tudo. Excelente. E para viajar também, né? Porque agora eu estou uma moça esperta. Vou viajar, é uma viagem profissional, vamos ter
palestras, congressos, etc., a gente já sai, os looks já estão todos organizados, você leva uma ou outra opção para se der um dia um pouco mais frio, um dia um pouco mais quente, já vou com uma mala toda bonitinha organizada e sigo a orientação do clube Alê. Vai um steamer para roupa estar bonitinha, já leva aquela maquiagem que você já sabe o que é, não precisa colocar um monte de coisa. Não sai levando roupa nova para viagem, sapato novo para viagem, coisa que nunca usou antes, porque se não usou... eu tinha cliente que era assim, não, olha, isso aqui eu vou levar numa viagem. Eu falei, se você não usou na sua casa, vai levar e vai usar na viagem? Naquele momento, né, com pouco tempo? Na surpresa, e vai descobrir que e se você descobrir que a produção não funciona? Exatamente. Em ambiente profissional, o meu trabalho é fazer vocês andarem com risco zero. Mas é isso, gente. Igual quando a gente vai fazer alguma coisa, apresentar alguma coisa, sustentar um caso, você não chega lá e te bate uma inspiração. Você não chega e fala o seguinte, é o Divino Espírito Santo que me ilumine a mente. Não, você vai preparado. É a mesma coisa. Você, quando vai para essas situações profissionais... Você vai preparado, você já sabe, sala de sessão de julgamento é um gelo congelante de Arendelle, então você tem que ir mais... Uma terceira peça sempre. Uma terceira pecinha ali sempre. Faz bem, você sabe que é um dia que vai andar muito. Escolha com muita sensibilidade o sapato. A Cinderela aí me dá um maior trabalho para achar os sapatos. A Cinderela não é fácil, não. A Cinderela é difícil. Então tem que ter, assim, muita parcimônia. E é isso, assim, fazendo o processo todo, o que em alguns momentos podia ser, assim, um pouco cansativo, hoje em dia é alegria pura. Tira aquele estresse, né? Exato. Nem acredito. 1 hora de bate-papo. Me disseram aqui. Elisa, queria te agradecer muito por você ter vindo, contado o seu caso. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres, né? Também a conhecerem o seu trabalho, que é um trabalho muito importante, né? A Elisa, ela entra em momentos onde as famílias elas estão se reconfigurando, né? Exato. E é importante que todos os acordos sejam bem feitos em prol, principalmente dos menores, né? Dos menores, uma redistribuição das dinâmicas de poder e dos relacionamentos dentro da família. Não pesar para ninguém, né? Exatamente. Muito bacana, muito bacana. Muito obrigada, viu? Eu espero que você tenha aproveitado bastante mais esse caso. É muito inspirador entrar na vida dessas profissionais e ver que sim, a imagem importa, ela leva a sua palavra a mais pessoas, a mais mulheres e a mais transformações. Até o próximo episódio.